Quantas vezes você já olhou para um problema e pensou, é grande demais, não vou conseguir? Sabe, aquela conta que não fecha no fim do mês, aquela dor no peito que parece não ter fim, ou aquele sonho que parece cada vez mais distante, quase impossível. A gente se sente pequeno, fraco, sozinho, mas e se eu te dissesse que para vencer as suas maiores batalhas, Deus não está procurando a sua força, mas a sua fé? Porque quando a fé entra em cena, meu amigo, minha amiga, até o gigante mais temível cai por terra. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo em uma das histórias mais inspiradoras e poderosas de toda a Bíblia. É a história de um jovem simples, um pastor de ovelhas, que foi esquecido até mesmo pela sua própria família na hora de escolher um rei. Um jovem que, mesmo sem experiência de guerra, acreditou tanto na promessa e no poder de Deus que sozinho derrubou o maior inimigo de todo um exército. Essa é a história de Davi e Golias, uma lição que atravessa milênios e nos ensina sobre coragem, sobre confiança e, acima de tudo, sobre o poder de uma fé inabalável em Deus. Fica comigo até o final, porque a chave para derrubar o seu gigante pode estar aqui. Vamos transportar nossa imaginação para um vale chamado Elá. De um lado, posicionado nas montanhas, estava o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. Do outro lado, os seus inimigos declarados, os filisteus. E no meio do vale, caminhando com passos que faziam a terra tremer, estava um homem que parecia mais um monstro do que um soldado, Golias de Gate. A Bíblia nos dá detalhes impressionantes sobre ele. Ele tinha quase 3 metros de altura. Vestia uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos e carregava uma lança cuja ponta de ferro, sozinha, pesava quase 7 quilos. Ele era a personificação da força bruta e da intimidação. Por 40 dias, manhã e tarde, Golias descia até o vale e gritava, zombando e desafiando o povo de Deus. Ele berrava, por que vocês estão aí em formação de batalha? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O medo paralisou o exército de Israel. Ninguém, nem mesmo os soldados mais valentes, nem mesmo o próprio rei Saul, que era um homem alto e forte, ousava responder ao desafio. O gigante parecia invencível, e é exatamente nesse cenário de medo e paralisia que entra em cena a nossa figura improvável. Davi. Ele era apenas um rapaz, o mais novo de 8 irmãos, e seu trabalho era cuidar das ovelhas de seu pai. Ele não era um soldado, não estava ali para lutar. Na verdade, seu pai o enviou ao campo de batalha com uma missão bem simples: levar pães, grãos e queijos para seus irmãos mais velhos, que estavam no exército, e trazer notícias de volta. Era uma tarefa de entregador. Mas quando Davi chegou e ouviu as palavras arrogantes de Golias, quando viu o gigante desafiando não apenas os soldados, mas zombando do nome do Deus vivo, algo mudou dentro dele. Uma indignação santa, uma chama de fé se acendeu em seu coração. Enquanto todos viam um gigante impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Ele olhou para aqueles soldados apavorados e perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não estava vendo com os olhos do medo, mas com os olhos da fé. A reação dos outros foi de puro desprezo. Seus próprios irmãos o repreenderam, acusando-o de ser arrogante e de ter abandonado as ovelhas só para assistir à batalha. Quando sua pergunta chegou aos ouvidos do rei Saul e ele foi levado à presença do rei, a descrença continuou. Todos olhavam para Davi e viam apenas um garoto, um pastor sem nenhuma chance contra um guerreiro experiente e gigantesco. Mas a fé de Davi era maior que o medo de um exército inteiro.
Saul, numa tentativa de ajudar, ofereceu sua própria armadura a Davi, o capacete de bronze, a couraça. Mas tudo aquilo era pesado demais para o jovem. Davi mal conseguia andar. Ele tirou a armadura e disse ao rei algo poderoso. Ele não confiaria em armas humanas, mas na proteção divina que ele já conhecia. Ele disse: quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o feria e livrava a ovelha de sua boca. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então ele disse: eu vou assim mesmo, porque o Senhor vai lutar por mim. Com uma confiança que chocava a todos, Davi se recusou a usar a armadura. Ele pegou seu cajado de pastor, foi até um riacho próximo, escolheu 5 pedrinhas bem lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele caminhou em direção ao vale, ao encontro do gigante. Quando Golias viu aquele rapaz se aproximando, ele se sentiu ofendido. Ele riu e gritou com desprezo: por acaso sou um cão para você vir contra mim com pedaços de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Mas a resposta de Davi ecoa até hoje como um dos maiores gritos de fé da história. Ele olhou nos olhos do gigante e declarou com uma autoridade que não vinha dele mesmo: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não perdeu tempo. Ele correu em direção à linha de batalha, pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda, girou-a com toda a sua força e a lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu a testa do gigante, exatamente no único ponto vulnerável que ele tinha. E aquele homem imenso, que por 40 dias aterrorizou uma nação inteira, caiu com o rosto no chão. Com uma única e simples pedra e uma fé absolutamente imensa, Davi mostrou ao mundo inteiro que não é o tamanho do seu inimigo que importa, mas sim o tamanho do Deus em quem você confia. Meu amigo, minha amiga, os gigantes que enfrentamos hoje podem ter outros nomes. Talvez seu gigante se chame medo, ansiedade, depressão. Talvez ele tenha o nome de uma dívida que você não consegue pagar, uma doença que assusta, um vício que te aprisiona ou a solidão que te consome. Eles parecem enormes, assustadores, invencíveis, mas a mensagem de Davi para você hoje é a mesma. Se Deus está com você, nenhum gigante é invencível. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e comece a olhar para o tamanho do Deus que luta por você. Sua força pode ser pequena, seus recursos podem parecer insignificantes, assim como a pedra na mão de Davi. Mas quando você coloca sua fé em ação, em nome do Senhor dos Exércitos, o poder que derruba gigantes é liberado. Se essa palavra tocou o seu coração e te deu esperança, eu quero te convidar a fazer algo. Escreve aqui nos comentários: minha fé é maior que o gigante. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua situação. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando uma grande batalha. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para derrubar o seu gigante é ouvir uma palavra de fé no momento certo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vir comigo toda semana para mais histórias e reflexões poderosas da Bíblia. Que Deus te abençoe poderosamente e te dê a vitória sobre todos os seus gigantes.